Testando o microfone. Tá me ouvindo? Tá muito chata a aula, Ana? Eu tô gostando, de verdade. Tô me identificando. Eu me identifiquei por muito tempo com isso também, tá? Só aprendi a controlar o touro brabo há pouco tempo. Bem-vinda, Natiele. Tá se conectando. Tá me ouvindo, Natiele? Sim. Beleza. Tem alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma pergunta antes de eu retomar? Espero que não seja muito chato. Bom, eu vou retomar aqui de onde a gente estava, tá bom? Bom, vamos falar sobre o sequestro emocional, que acho que é uma coisa que eu comecei a falar lá no começo e que é um termo novo, né? O sequestro emocional, gente, acontece quando a gente tem esse nível de estresse super alto, esse nível de ansiedade super alto, e a gente já não entende mais o que está acontecendo, a gente não sabe mais se o nosso corpo está reagindo ao calor da sala, ao calor da roupa, ou se é uma emoção realmente que está se construindo. Então a gente acaba, por hábito, se deixando levar por essa ideia de que a gente está passando mal. E aí entra em pânico, e aí literalmente passa mal mesmo. Né? O pânico ele tem esse poder de controlar a nossa percepção de tudo. A gente passa a enxergar tudo de forma diferente. O sequestro emocional é quando a gente se deixa levar por essa explosão de adrenalina, de emoções, ou às vezes é uma emoção só a raiva, por exemplo, ou mesmo o medo inexplicável, e que a gente simplesmente, por alguns instantes, deixa de prestar atenção em tudo. A gente começa a enxergar problema em tudo, começa a enxergar perigo em tudo, entendeu? Aquela hora que você se encolhe no canto e começa a chorar. Aquela hora que você sai correndo, entende? É uma resposta que você não raciocinou mais. Você simplesmente travou de vez. E acontece muito, gente. Sempre que a gente tem uma resposta que é involuntária, que às vezes até uma resposta que você dá literalmente, a pessoa fala alguma coisa e você reage, entendeu? É um sequestro emocional. O sequestro emocional, ele acontece e ele é físico, gente. Ele acontece no cérebro literalmente. Não é uma coisa da minha percepção. Não, não. É de verdade, é físico. Você sente isso acontecendo. É como se você não enxergasse nada, não ouvisse nada. É como se as pessoas estivessem falando assim, calma, calma, e você não ouve mais. Você está tão dentro do seu núcleo ali, respondendo de uma forma de fechamento ali, que você não ouve. Você não vê, você não ouve, você perde tudo. E isso acontece muito para quem está no nível de estresse muito alto para fazer uma prova, por exemplo. Isso acontece quando você vai ter o seu filho, quando você tem um acidente, né? É quase igual ao estado de choque. Quando você entra em choque, que você para e a pessoa fala com você, o médico vem com a lanterninha na sua cara, você não vê a luz. A pupila nem reage. Olha que interessante. Né? E uma das coisas que acontece quando a gente está num nível de estresse muito alto e tem aquela chamada luta e fuga, vocês já viram falar nessa expressão de reação de luta e fuga? Ela acontece durante um sequestro emocional muitas vezes. Na verdade, luta e fuga, a gente está esquecendo de uma parte que é o congelar. A gente tem três reações básicas numa explosão dessa de emoção. Ou a gente sai correndo, ou a gente briga, literalmente briga, a gente entra no modo de combate ali, ou a gente para, finge de morto. É o que dá para fazer. Eu tinha um professor que falava assim: finge um desmaio. Quando você alguém vai pegar você, você finge um desmaio, a pessoa vai embora. É isso. E qual que é a solução para isso? Aí vem a grande, né? Tipo, nossa senhora, me fala isso no número da Mega Sena. É essa parte da autorregulação e a gestão emocional. Aí você fala, nossa, termo de coach isso daí, né? Coisa de psicólogo. Não, a autorregulação acontece o tempo todo. O tempo todo. Ó, um exemplo desse é se eu começar a falar alto aqui, vocês vão fazer assim, porque o fone vai incomodar. Isso é autorregulação.
Você fecha o olho para você tá puxando a atenção daqui. Olha que interessante, você usa um músculo para regular a sua audição. Olha que interessante. E é verdade. Não, é verdade esse bilhete. O negócio é, a gente acha pequenas formas de equilibrar a situação. Quando alguém começa a gritar, você tampa o ouvido, entendeu? Quando está muito escuro, você tenta, quando está muito claro, você tampa. Entende? Isso chama autorregulação. São processos de adaptação para você se reequilibrar. Só que tudo isso, estou falando, é muito automático, né, gente? São manias nossas, são detalhes. Mas quando você pensa num nível mais amplo, em termos de vida, então você pode estar numa reunião e você tem que apresentar uma coisa lá. Por exemplo, a Ana teve falado um artigo, não foi? Você usou muito da sua autorregulação lá. Porque a sua mão devia estar suada, você devia estar sentindo aquela coisa na perna de tentar se firmar, talvez a sua voz tremesse, mas você, quando você entra no modo focado, olha só isso, eu tenho certeza que você entrou nesse modo. Você entra no modo focado, você presta atenção no que você está falando, você reassume o controle, o seu corpo se regula e você passa a controlar isso. A sua voz não treme mais, a sua perna fica firme, a sua mão até deixa de suar. Por quê? Porque você não está mais ligando para isso. Você conectou teu pensamento, tua voz com aquilo. Olha que interessante. E se a gente consegue fazer isso numa prova, nós estamos administrando a nossa parte emocional. É óbvio, gente, que isso não é fácil. Não é um negócio que você fala do dia para noite. Você vai acabar essa aula aqui, vai chegar lá na prova e fazer a prova. Não, não é isso. Mas a ideia é que você preste atenção nisso. Que você entenda que você pode assumir o controle daquilo. E como você faz isso? Eu vou chegar lá. Entendeu? E aí, por que eu falei das emoções? No slide anterior e estou retomando isso agora. Porque a partir do momento que a gente reconhece que nós somos capazes de dar respostas sem pensar, nós paramos para pensar. Ou seja, a gente já não está mais agindo por impulso, a gente está começando a pensar mais nisso. Então, certeza que vocês vão começar a observar teu comportamento. Ah, porque matemática me dá estresse? Por que eu não quero levantar quando tem aula de química? Por que a aula de física é tão chata, eu quero dormir? Porque você está se protegendo ali, você está buscando uma fuga. O problema é que quando você está evitando demais as situações, você entra num negócio chamado ciclo de evitação. Que você entra na procrastinação, mas ela vira um mecanismo de estresse, de ansiedade. Você começa a fugir daquilo, só que vai chegar uma hora que não dá mais para fugir. Aí você imagina que você ficou meses fugindo da redação para chegar e fazer a redação. Então você percebe que todo esse esforço seu para lutar, para fugir, para escapar essa etapa, vai chegar a hora que você vai ter que fazer. Então é muito mais fácil você encarar isso agora, perdão, ficar estressada, ficar ansiosa, tremer, escrever tudo errado, corrigir e melhorar. E na próxima fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo. Então isso é inteligência emocional. Isso é você assumir o controle. E eu falo para todo mundo que eu atendo que quando a gente percebe que é possível ter o controle, e controle literalmente, gente, controlar o ambiente, você entra na sua sala de aula para fazer a prova, ou mesmo na sua mesa de estudos, no seu computador, no seu caderno, e você organiza o ambiente para você sentar, você põe as coisas no lugar, você se reconhece ali, entende? Você tá aos poucos pondo o ambiente no seu controle. E quando você percebe que isso está em seu favor, quem te segura? Não é verdade? Você mesmo vai pôr limite para você? Não. Você percebe que você pode tomar conta disso. Quando você. Eu vou passar agora para poder falar dessa parte do pensamento, que é muito, muito importante isso. Quando a gente mistura racional e emocional. E um conceito muito errado que existe é que a pessoa vem para você, vê você lá nervosa porque está tentando fazer uma redação e tentando juntar as ideias, e todo mundo passa por isso, gente. Não é um negócio do tipo, porque eu sou burro. Não, cara. A gente não foi educado para fazer redação. A gente não foi ensinado a fazer redação. Porque a gente não foi ensinado a se comunicar. Percebe um diálogo hoje? Você dificilmente troca mais que 3 palavras com a pessoa. Dificilmente. Então, a gente tem que exercitar isso, praticar. E quando alguém vira para você e fala assim, Ana, seja mais racional. Para de ser tão emocional, menina. A pessoa está dando um grande exemplo de ignorância para você. Porque como que você separa uma coisa da outra? Entende? Você não, o cérebro, ele é uma máquina interligada.
É uma coisa, como eu falei, uma rede. A emoção faz parte do racional. A gente estabelece ligações com tudo que a gente aprende. Quando você gosta de uma matéria, você aprende ela mais fácil. Por quê? Porque você gosta dessa matéria, pô. Quando você não quer aprender alguma coisa, você procura formas de evitar aquilo. Então você cria barreiras na sua cabeça, porque você está sendo emocionalmente negativo com relação àquela matéria. Então, você tem que entender que você não tem dois lados da moeda. A moeda é uma moeda só. Tá pintado só, desenhado por questão de arte. A moeda continua sendo a mesma. Entende? Então a gente não pode se deixar levar por essa ideia de ser racional e emocional. Temos que assumir o controle. A ideia toda é essa, assumir o controle dessa droga. Eu ia falar um palavrão, eu peço desculpas. Entende? Quando a gente fala racional e emocional, você vira para a pessoa e fala assim: que tal a gente ser mais consciente e menos impulsivo? Aí você dominou. O cara não tem argumento. Entendeu? Porque quando você está consciente daquilo, o que nós estamos usando aqui? A nossa atenção. A gente está prestando atenção na nossa situação, na nossa vida, no nosso momento, na nossa cabeça. E você passa a diminuir o espaço para aquela reação automática. Entende? Quando você entende que aquele rato não é um perigo, aquela prova não é um perigo, você passa a não sair correndo, você não tem mais pânico. Isso exige trabalho, gente. E muitas vezes a gente não quer ter esse trabalho. E aí vem essa coisa do pensamento. Pensamento rápido, pensamento lento. Por que eu trouxe esse assunto para cá? Porque o pensamento rápido, ao mesmo tempo que ele salva a nossa vida, ele põe nossos 2, 3 anos de estudo a perder. Porque a gente tem a tendência de ir pelo caminho mais fácil. E não é uma tendência de preguiçoso, coisa de brasileiro, não, gente. O cérebro é isso. O cérebro foi feito e evoluiu para se defender, para sobreviver. Então, o que ele olha para um incêndio, ele vê a janela e pula. Ele não quer saber se você está 7 andares de altura ou um. Ele quer sair do fogo. Essa é a reação automática. Esse é o pensamento rápido. Na hora, o cérebro falou assim: essa é a solução. Fogo para cá, eu vou para cá. Percebe? Depois que eu pulei, que eu vi que me dei mal. Vou morrer da mesma forma. Entende? Só que onde mora a inteligência? Em você dar um passo atrás, ver o fogo aqui, ver a janela e lembrar: eu estou no 7º andar, não posso pular. Se eu pular, eu morro. Se eu ficar, eu morro. O que eu faço? Entendeu? Aí você começa a pensar nos recursos que você tem. Se tem água perto, cobertor perto, se tem uma escada, se o chão tá. Entendeu? Onde você pode ir, se você vai abaixar para sair da fumaça. Entendeu? E como você alimenta esse pensamento lento, esse pensamento mais inteligente? Praticando. Infelizmente, não tem outra forma. Você não nasce sabendo isso. Né? E nós, como eu falei, o nosso cérebro é treinado para isso, para ver a solução mais rápida. É igual quando você vê uma coisa, um carro vindo, né? Você pula, mas você pula na frente de outro. Entendeu? Qual que é o melhor modo de você se defender? Percebe? A gente só vai encontrar essa melhor forma conhecendo as hipóteses. E aí, para isso, a gente tem que ir com calma, estudar mais. E é treino. Por isso que é fundamental, quando a gente está se preparando para um vestibular, por exemplo, que é o nosso caso aqui da conversa, é a gente fazer simulados. E se a gente sabe que o simulado é numa sala quente, eu não vou fazer no ar-condicionado. Se eu sei que a sala é escura, eu não vou fazer no claro. Se eu sei que eu vou ter que usar máscara por 4 horas seguidas, eu vou treinar de máscara. Porque quanto mais informações eu der para o meu cérebro, mais recursos para me defender daquela porcaria de prova, eu estou me dando. Entendem? A gente vai treinando a nossa cabeça para ser automático. E como a gente faz isso? Prestando atenção. É isso. Eu acho que a gente podia resumir a nossa conversa toda assim. Inteligência emocional nos estudos. O que quer? Ter mais atenção. Mas não faria o menor sentido eu chegar e dar essa informação para vocês direto se a gente não tivesse passado por toda essa história. Entender que o nosso cérebro é o nosso amigo, mas ao mesmo tempo é o nosso inimigo. Então a gente tem que treinar ele para que ele seja nosso amigo. Que a gente não lide com isso. E para quem já está na faculdade, que é o caso da Ana, por exemplo, você pode usar essas ferramentas todas, essas informações de prestar atenção, de lidar com as coisas na hora de fazer uma prova, na hora de apresentar um seminário, na hora de defender um artigo, percebe? Então você vai construindo mecanismo de defesa. E aí vem os 3 autos que eu falo no final. Autoconhecimento, que é você saber o teu limite e saber que você sabe. Então, se você está estudando há muito tempo, você sabe que você está indo bem. Mas você só vai poder pôr isso à prova se você testar. Se você for fazer simulado, medir o teu rendimento.
criar formas de você literalmente saber o que você está aprendendo. Autocontrole é você saber que você está suando porque está calor na sala, não porque você está ansiosa. Entende? Porque se você está numa sala quente, é óbvio que você vai suar. Só que a gente está tão nervoso, tão estressado com aquele momento que a gente esquece que está calor. Você passa a achar que você está suando porque está nervosa. E aí você entra num loop. Você começa a ficar nervosa porque está suando, porque acha que está nervosa. O cérebro não vai entender que você está num mundo de vítima e está imaginando as coisas. Ele vai achar que você está nervosa. Então ele vai fazer você suar mais ainda. E você vai entrar num sequestro emocional e não vai fazer a prova. Ferrou, né? Mais um ano que eu vou estudar, mais um ano que eu vou jogar fora. Jogar fora entre aspas, tá bom? Porque a gente nunca joga fora o que a gente aprende. Você só vai jogar fora o que você aprende se você não praticar mais nada, esquecer, ficar tipo 5 anos sem estudar nada, aí você volta e tem que reaprender tudo, porque você não praticou, né? E a motivação, a automotivação é fundamental. Para que eu estou estudando? Aonde eu quero chegar? Por que eu estou aqui? Entendeu? Se você não sabe para que você está aqui, então volta para a primeira casa do tabuleiro e começa a jogar de novo. Entendeu? É como você fazer uma viagem para um lugar que você não conhece sem GPS. Entendeu? Você não vai saber, você vai saber que eu quero chegar em algum lugar, mas que lugar é esse? Né? Então você tem um norte, você saber para onde você vai e por que você vai. É fundamental. Porque isso vai renovar a sua fé em você mesmo, né? A sua motivação vai ser seu alimento. E aí você vai melhorando seu desempenho e você vai reforçando a sua fé em você. E aí quando chega na hora da prova, você olha para aquela prova e você janta ela. Entendeu? Porque você dominou a fera, que é você mesmo, com a sua confiança. Você foi renovando isso, entendeu? É muito importante você ter isso em mente, você manter viva a chama de que te motiva para estudar todos os dias, né? Eu quero ser médico, eu quero ser enfermeiro, eu quero comprar uma casa para meus pais e para isso eu tenho que ser médico para ganhar dinheiro. Percebe como as coisas vão se costurando? Eu quero ser médico, eu quero ajudar as pessoas. Então você pensa nas pessoas que você vai ajudar. Como você vai chegar até lá, né? Você se vê lá de jaleco ressuscitando uma pessoa. Percebe? Você começa a pensar nisso, projetar você lá na frente, para fazer você se motivar e isso acontecer. Bom, aqui a gente terminaria a parte 1, mas porque a gente ficou esperando um pouquinho, acabou passando, né? E pelo andar da carruagem, a gente não vai conseguir fazer um relaxamento. Então, se vocês quiserem, a gente pode marcar outro dia e fazer só um relaxamento, tá bom? E como estamos só nós três aqui, eu posso oferecer, inclusive para a Natiele, se ela quiser, uma sessão comigo. Eu ia sortear uma sessão, mas como só tem ela, ela ganhou. Tá bom? Então a gente combina isso depois, pra gente não ficar no prejuízo também para vocês, tá bom? Eu acho importante agora eu falar para vocês essas dicas, porque tudo isso faz sentido com o que a gente falou até agora, tá bom? Para você saber onde você está e para onde você vai, você tem que ter um plano, né? E o plano não tem que ser um negócio super rigoroso, que eu tenho que saber a hora que eu vou tomar água. Não, mas você precisa ter uma ideia de percurso. Então, se você tem o Enem em novembro e nós estamos em junho, você tem alguns meses para você se preparar. Mas como você vai aproveitar esse tempo? E aí a gente dá um passo atrás. Quanto tempo eu tenho por dia para estudar? A gente dá um passo mais atrás. Que matérias eu tenho para estudar? E aí você começa a fazer o caminho para frente de novo. Tipo, eu tenho tantas matérias, tantas horas, tanto tempo. Então você vai construindo essas etapas, né? E aí qual é o meu termômetro? Os simulados, as questões, né? É importante que você vá testando o conhecimento, né? E se a gente tivesse mais atrás no ano, eu diria para vocês que é muito importante você começar a sua trajetória de estudante desse ano testando o seu conhecimento, para você reconhecer suas falhas. Porque muita gente sai do ensino médio para começar a estudar para o Enem sem saber como é o Enem. Vai descobrir isso daqui 6 meses ou 3 meses quando for fazer um simulado. Então, o ideal é que você comece vendo como é o Enem. Você saber como você se sente. Nem que seja para você falar assim, não quero mais me sentir assim. Eu estou humilhado, essa prova me humilhou. Vou quebrar ela, vou estudar até passar por cima dela. Entendeu? Se motiva. Mas é importante você saber onde você está. Você só vai saber isso testando o seu conhecimento. E aí você consegue planejar melhor. Que matérias que você vai estudar mais, quais vai estudar menos. Porque uma ilusão que nós temos é que todas as matérias são iguais.
E é impossível você estudar todas da mesma forma. Porque senão as perguntas seriam todas iguais, na é verdade. A gente teria o mesmo tipo de pergunta para todo mundo. Matemática, geografia seriam iguais. Perguntas iguais. E não existe isso. Então a gente tem que entender as diferenças. Né? Eu, por exemplo, eu tenho. Eu vou falar mais tarde sobre isso, tá bom? Mas eu tenho um negócio chamado hiperfoco. Eu tenho a cabeça muito focada em linguagem. Então, as matérias que têm a ver com teoria, com leitura, eu janto com ovo, gente. Eu como elas assim, tipo, eu gabarito. Agora, me dá um quadrado para eu achar um ângulo reto, eu saio correndo. Eu entro em sequestro emocional só de pensar. Entende? Então, sabendo a minha limitação, eu sei aonde eu tenho que melhorar. E eu só comecei a passar em concurso público, a Nadia não chegou a pegar essa conversa, eu acho, mas eu estudei para vestibulares durante um tempo, passei em algumas universidades, fiz o meu curso, fiz pós tal, e depois eu passei a estudar para concursos. E hoje eu sou concursado, né? E um dos meus problemas maiores foi matemática, entendeu? Então eu passei a gastar muito mais tempo dedicando a minha atenção para aprender melhores formas de fazer as questões de matemática. Então é muito importante a gente ter essa ideia. Outra coisa importante é você dominar o seu ambiente. Você saber que você vai estudar ali. E isso quer dizer o quê? Eliminar distrações, criar um clima agradável, sem barulho ou com barulho que você possa suportar, que não distraia a sua atenção, que você possa manter o foco. Então, o ideal é que você não tenha um lugar muito colorido, a não ser que você seja aquelas pessoas que gostam de post-its com informações, com dicas, com lembretes, beleza. Desde que isso não tome a sua atenção. Então, é bom você literalmente ter uma ideia geográfica de onde você está. Se você tem calor, se você tem frio, se você está no. Que nem hoje está mais frio aqui em São Paulo, então eu estou perto da janela fechada, entendeu? Porque aqui venta menos. Coisas desse tipo. Você literalmente conhecer o seu lugar. Porque isso na hora da prova atrapalha. Não atrapalha? Tô falando besteira. Né? Se você está numa sala muito barulhenta, como você se concentra? Né? Então deixa para pensar nisso na hora da prova. Vá consumindo, vá aprendendo num lugar mais tranquilo. E aí vem a parte importante, conhecer o seu limite de concentração. Eu não sei se a Natiela estuda por algum método, se você tem um método tipo Pomodoro ou sei lá, qualquer outra coisa. A nossa cabeça, ela tem um prazo de validade. A nossa atenção não é infinita. Existem fluxos de pensamento que a gente consegue, com concentração, que a gente consegue manter por 1 hora, 2, 3 horas. Mas não é saudável. Principalmente quando a gente tem que ficar alternando de matérias. Então, o ideal é que você crie ciclos, que você saiba que você pode fazer meia hora bem, terminar aquela meia hora com a cabeça boa. Mas se você fizer 45 minutos, o olho pesa, já sente dor no pescoço, percebe? Isso vai minando a sua atenção, porque a dor tira a sua atenção. Entende? E aí a gente está falando do nosso bem mais precioso no estudo, que é a atenção. Se você começa a pensar no cachorro latindo, acabou. Melhor você dar uma pausa e lá ver o cachorro, tomar uma água e voltar. Porque se você ficar estudando com o cachorro latindo e você ficar pensando, cachorro chato, ou coitado do cachorro, tem que ver ele, sabe? É esse tipo de coisa. Parece uma besteira, gente. Parece uma besteira você ficar pensando nisso. Nossa, tô com fome, tá roncando meu estômago. Pronto, já quebrei minha concentração. Aquele fluxo de informação que eu tinha criado com o meu estudo acabou. Ou diminuiu. E aí no meu rendimento cai. Aí você imagina você começar 7 da manhã a estudar. Quando for 6 da tarde, como você acha que vai estar a sua cabeça? Se você tentar manter essa coisa tipo maratona, vou correr, 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 correr. Quando chegar às 7 da noite, você não consegue nem falar boa noite para as pessoas. Entendeu? Você vai começar a falar datas, vai fazer fórmulas, você começa a pirar. Então é importante a gente manter a nossa concentração afiada. Então, teste 15 minutos. Deu certo, consigo mais. Teste 20 minutos. Teste 30 minutos. Matemática pode ser mais tempo. Literatura pode ser menos tempo. Ou o contrário. Quem gosta mais de ler pode ler por mais tempo. Então você tem que notar até que ponto você começa a olhar para o lado. Percebe? Até que ponto você começa a errar contas simples. São dicas que você vai aprendendo. Porque quando você desvia a sua atenção, você já perdeu o foco. E para você voltar, demora. Então é muito mais natural e mais saudável você sentir que perdeu o foco, pausa. Vou ao banheiro, lavo o meu rosto, mas também não fica 1 hora fora. Né? Fica 15 minutos, meia hora.
vai no celular, distrai um pouquinho, né? Vai controlando a sua atenção. Porque é muito importante. Eu vou falar de novo, parece uma coisa tão boba, né? Ai, eu tô com dor de cabeça, tô com dor no olho, essa luz tá me incomodando. Tudo que tira a sua atenção atrapalha. E aí, para você voltar pro ritmo, acabou, né? Pausas conscientes tem a ver com descanso. Tem a ver com descanso. Existe um amiguinho, é um ácido que a gente produz, chamado GABA. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar disso, o nome é até meio estranho, né? GABA, ai, que coisa ridícula, parece monstro japonês, né? Monstro GABA. O negócio é, esse GABA, ele trabalha a nossa capacidade mental. Ele trabalha com a ideia de repouso do cérebro, a atividade cerebral. Então, quanto menos GABA eu tenho, mais ativo meu cérebro está. Quanto mais GABA eu tenho, mais relaxado eu tô. E quando você sabe que se você relaxar, quando o teu relaxar é quando o teu cérebro descansa. É quando você exige menos a sua atenção. Tô vendo uma série, tô batendo um papo com alguém, tô ouvindo uma música que eu gosto, tô dançando, tô fazendo atividade física. O teu cérebro entra num modo mais relaxado. Por isso que a ideia de fazer pausas conscientes tem a ver com isso. Então, você pode intercalar 2 horas de estudo com 1 hora de caminhada, ou exercício físico, ou mesmo no celular, gente. Se você não tem que ficar pensando muito, vai se distrair, você pode usar o seu celular, você pode entrar na rede social, pode fazer post, você pode usar esse momento para você quebrar aquela sequência. Entende? Tudo depende de como o teu cérebro reage àquele estímulo. Então, se você está no modo muito focado por muito tempo, você tem que dar uma baixada. Às vezes, ainda mais quando a gente faz redação, que você tem que usar a criatividade de forma consciente, percebe? O criativo e o consciente não podem ser opostos, mas você não pode ser demais de um do outro, né? A Ana pode falar até melhor que eu. Você tem que ter criatividade, tem que trabalhar bem suas ideias, mas você tem que usar isso com consciência. E muitas vezes, quando você está muito tempo estudando, muito tempo focado naquele modo concentrado, você não consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você é mais um, ou você é mais outro. Aí teu argumento vai para o brejo, ou tua construção vai para o brejo. Então, domar equilibrar, melhor, a palavra melhor é equilibrar. Esse momento vai fazer a diferença para você. E aí você pensa assim, seu pai vai ver você na internet lá, vai vir, você está estudando. Não, senhor. O professor André falou que eu preciso de lazer. Eu preciso de pausas conscientes. Aí a pessoa vai ficar sem argumento nenhum. Entendeu? Pausas conscientes. E aí vem dormir. Você tem que saber que. Perdão, quase derrubei tudo aqui. Tem que saber que você tem que dormir, gente. Esse negócio de você estudar horas e horas e fazer o milagre da manhã, 5:30 da manhã, mas você foi dormir meia-noite, cara. Você tem que dormir um mínimo de 6 horas bem dormidas. O ideal é durma 8 horas bem dormidas. Para que você possa descarregar, fazer o download da informação toda que você consumiu naquele dia e abrir espaço para nova. Entendeu? O sono é o momento em que a nossa memória limpa que está no pensamento rápido. É a hora que ele pega e fala assim, ó, o que é importante dessa coisa? Vou guardar esse, o resto é lixo. Entendeu? Então, nesse momento, se você não dormir bem, não relaxar, não der essa pausa, você não aprende nada. Você vai ficar sempre no limite. No limite, no limite, no limite. Por isso que é importante a gente fazer alguma atividade física para cansar. E aí você chega à noite e você está com o corpo cansado e você relaxa, o corpo entra no estado, o GABA vem mais rápido quando você está cansado. Entende? E aí, lógico, você tem que saber a hora de desligar o celular, desligar a TV, porque tem toda essa coisa, a luz puxa a nossa atenção, enfim. E o lazer é importantíssimo, gente. Não dá para falar, fica sem lazer. Não dá. Eu vou contar para vocês que meu desempenho em concurso público começou a mudar muito. Comecei a ser aprovado nos concursos quando eu comecei a fazer os escalas de estudo. Estudava 4 horas, aí vinha para casa, eu almoçava, buscava minha filha na escola, voltava, estudava mais 4 horas, jantava, ia ver TV com a minha esposa. Quando eu comecei a ter um ritmo muito mais puxado, trabalhando e estudando, eu entrei no concurso que eu estou hoje trabalhando e estudando. Eu estudava 3 horas por dia. Aí você fala, como professor, você passou num concurso com 16 mil pessoas em 46, posição 46, estudando 3 horas por dia. Qualidade. Não é porque eu sou mais inteligente que ninguém, é porque eu soube lidar com a minha atenção, eu soube respeitar meu corpo, respeitar a minha cabeça. Na hora que eu não conseguia pensar, gente, não adianta você tentar forçar, não, meu. Você vai tentar encher o copo mais do que cabe? Não dá. Então, calma, entendeu?
E é importante vocês que são mais novas saberem disso. Porque vocês se cobram muito também. Entendeu? Então é respeitar o seu tempo. Isso não quer dizer que você vai jogar tudo pro alto, não é isso. Tem que ter consciência, tem que saber onde você quer chegar, se motivar. Aí você vai falar assim, o que é mais importante, né? Ver Netflix, né? Gravar TikTok ou gastar aqueles 15 minutinhos lendo aquele capítulo a mais, não é verdade? É interessante. Bom, o que eu tinha para falar para você sobre inteligência emocional era isso, tá? Eu espero que não tenha sido tão chato. Ninguém dormiu, pelo menos. Obrigado. Então, eu acho que a gente pode, se você tiverem dúvidas, conversar um pouquinho. Ou se não tiverem dúvida, eu posso falar mais aqui. Vocês que sabem. Eu gostei bastante, né? Como sempre, o senhor sabe. E fico me identificando o tempo inteiro. Porque eu acho que o que mais falta na gente é inteligência emocional, né? E principalmente aplicado nos estudos, porque é muito difícil a gente se contentar com o que a gente consegue aprender. Muitas vezes a gente se acha, né, mais burro, vou dizer assim, do que outras pessoas. Ah, Sim, porque aquela pessoa consegue passar e eu não consigo? Ah, porque tal pessoa só estudou 3 horas por dia, como o senhor falou. Eu estudei 8 horas e não consegui alcançar o curso que eu queria. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente discutir isso. sim, sem dúvida. E uma coisa interessante é que a gente se espelha muito no falso modelo de estudante, né? A gente imagina que estudante bom é aquele que fica comendo livro, né? Ou então aquele cara que é descoladão, que está sempre na balada e tira notas ótimas na prova, né? A gente nunca pode se pautar. Como eu falei para vocês, os nossos cérebros, eles são fisiologicamente iguais. Mas as conexões são peculiares, elas são individuais. Entendeu? Aonde você mora, Ana, você tem um clima diferente, você tem uma exigência diferente de corpo, de nutrição, as escolas em que você estudou eram diferentes. Aqui em São Paulo, as coisas são diferentes. Entendeu? As coisas são muito mais longe uma da outra. Para ir para a faculdade, eu viajava 2 horas do trabalho. Entende? Então, a Natiele, não sei onde ela mora. Onde você mora, Natiele? Você é de que região do Brasil? Bahia, Nápoles. Da Bahia. Então, tá vendo? A gente tá falando, ó, a Ana é mais lá para cima, eu sou mais lá para baixo e você tá mais para lá. Olha, ela mora na mesma cidade do que eu, e eu não sabia disso. Olha só, vocês estão, tipo, vocês estão num lugar muito mais úmido, muito mais quente do que eu. Aqui é mais frio. Percebe que talvez possa até parecer frágil esse comentário assim, né? Mas tudo isso influencia. A merenda escolar influencia. Entende? A gente não para pensar nisso, né? Porque o nosso rendimento na escola muda. Quando você está com fome, você estuda pior. Quando está com calor, você estuda pior. Com frio. Se você não tem caneta, papel, tudo isso influencia. Se você está com a roupa diferente, influencia. É muito interessante isso, né? Então, a gente não pode se pautar pelo outro, né? E uma das coisas, por exemplo, o teu Estudigrana, você trabalha com redação, eu chamo de Estudigram porque é um Instagram de estudos, tá bom? Eu não quero te comparar com uma onda que existe, uma moda que existe da letra perfeita, essas coisas. Mas a gente tem uma imagem muito falsa da perfeição, né? E é muito interessante, até não sei se a Natiele está estudando para Enem, né? Você está se preparando para o Enem. O negócio é que você às vezes pensa assim, nossa, eu vou fazer grandes resumos, eu vou estudar por resumos. Aí você parou para pensar se resumo é a melhor forma que você aprende, entendeu? Se o teu cérebro registra mais informação quando você está escrevendo ou quando está desenhando, entende? Então, se você vai se basear num modelo de estudante que escreve muito e você não é uma pessoa que gosta de escrever muito, você vai gastar tanto tempo, tanta energia, tanto papel, tanta caneta escrevendo, que você podia estar fazendo um rendimento muito melhor lendo e fazendo marcações e palavras-chave, tópicos, percebe? Existem formas diferentes de estudar. E, novamente, a gente não aprende isso na escola, né? Ninguém vem falar para nós assim, olha, André, sabia que você pode fazer tabelinhas e comparar A e B? Sabia que você pode fazer contas usando caminhos mais simples? Ninguém fala isso para você. Você sempre tem um genérico, né? Então, é muito perigoso a gente se espelhar num modelo que a gente acha, e nem é verdade, a gente acha que é ideal. Porque a gente gostaria de ser como aquela pessoa. Você fala assim, nossa, que roupa linda que ela usa.
Isso não importa se ela sabe estudar ou não, né? Mas ela tá vendendo, ela tá dançando tão bonitinha lá, aquela música, fazendo os dedinhos assim, aparecendo as coisinhas e tal. O quanto daquele conteúdo eu posso aproveitar na minha vida? Não que não seja legal isso, gente, porque eu acho muito qualquer forma de você passar informação e passar coisas boas importantes. A gente tem que ter esse momento, entendeu? Eu sei que a Ana faz as coisinhas lá, mas ela faz tudo com coisa pensada. Eu sei que ela faz aqueles jogos dela de completar com crase, sem crase, com o que separado, com o que com acento, tal. Gente, isso é fantástico. Tem uma professora de inglês que eu sigo, que eu já até gravei com ela, que ela pega a música, as canções em inglês e coloca, e em cada story dela, ela põe uma frase com uma lacuna para você completar com a palavra. E ela dá as opções para escolher a palavra. Isso é uma forma de você usar as redes sociais para aprender. Na minha época não tinha nada disso. Na minha época era biblioteca, papel ao maço, lápis, caneta. Eu tenho, até hoje eu tenho, como fala? Quando você raspa demais a calo, eu tenho calo na mão, né? De ficar raspando a mão nas coisas, porque eu gosto de escrever. Então é meu método. Então é isso. Eu acho que não existe estudante perfeito. O estudante perfeito é aquele que passa na faculdade. Entendeu? E nós todos somos perfeitos. Entendeu? Você tem alguma dúvida, Natiane? Quer falar sobre alguma técnica? Quer que eu te dê uma dica, por exemplo? Bom, a gente tem 4 minutos, 3 minutos e meio. 4 minutos. Não dá para fazer um relaxamento, a não ser que eu fizesse uma hipnose aqui, vocês iam... Mas deixa. Eu convido vocês duas, então, para individualmente a gente marcar um dia, a gente faz uma sessão, tá, Natiane? Eu não sei qual que é a sua idade, se você é menor ou maior de idade. Se você for menor de idade, seu pai tem que autorizar, tá bom? Mas eu estou oferecendo gratuitamente uma sessão comigo, tá bom? Pode ser de conversa, pode ser de hipnoterapia para ajudar a lidar com uma ansiedade, alguma coisa, ou simplesmente um relaxamento para você dar uma desestressada no estudo, tá bom? A Ana já conhece as duas formas, né? Aí você pode perguntar para ela o que ela acha. Se é bom ou se Olha, não é. é muito bom. E o convite fica para você também, Ana, tá? O dia que você quiser, a gente marca. Eu vou deixar esses vídeos, 2 vídeos, para você, Ana, aí você faz o que você achar melhor, tá bom? Eu não vou usar para minha rede, não vou usar para o meu Spotify, nada disso. Vai ficar para você. Eu te mando depois pelo Google o vídeo e o áudio, tá? E aí, se quiser dar para a Natiele e para outras pessoas que não puderam vir, fica a seu critério, tá? Tá bom, muito obrigada. É Agradeço, isso. né? Foi uma excelente aula. Agradeço também a Natiele pela presença. E você vai gostar muito da sessão com o professor. Muito bom. Se você não me segue no Instagram, é @além da linguagem. E aí você pode me mandar mensagem por lá, se você quiser fazer, tá bom? Você não tem obrigação nenhuma de fazer, tá? Fica a oferta, fica à vontade, tá? É isso. E não deixem de continuar seguindo o Spotify para ouvir os podcasts. Eu vou fazer uma série agora, a partir de agosto, só sobre inteligência emocional. Então, eu vou transformar essa aula que eu dei em várias mini aulas de graça para vocês poderem ter isso lá a hora que precisar. Excelente. Os podcasts para ouvir na hora de dormir, eu ouço na hora de dormir, né? Para mim é ótimo. Que bom. Mas obrigada, viu? Boa noite Obrigado a para vocês, vocês. gente. E Obrigada. sigam se cuidando, por favor. Tchau. Obrigado, Ana. Ah, obrigada, senhor. Foi ótimo, de verdade. Espero que tenha sido a altura da sua expectativa. Ah, foi muito melhor, tenho certeza. Ficou Obrigado. ótimo. Adorei a dinâmica da aula, né? Essa contextualização assim. E também acho que vai ser muito bom. Até para mim mesmo, né? Que bom, acho que a gente está aqui para isso, né? Para a gente ir pouquinho em pouquinho melhorando e aprendendo um pouquinho mais. Eu aprendi muito preparando esse material para você. Tá bom? Com Então, certeza. fique bem. O senhor também. Qualquer coisa, eu fico à disposição. Tá ótimo.
Então tá bom. Tchau, Ana. Obrigado.